Os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, na verdade, Evangelho de João, ou Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Quando se trata de João, eu tenho medo de falar segundo João e as pessoas correrem para a carta, né? Porque pode não acontecer aqui. Os irmãos já estão comigo meditando no Evangelho de João há algum tempo, então não podem confundir. E sabe que nós estamos fazendo a leitura contínua do Evangelho de João e meditando na pregação expositiva do Evangelho de João. Hoje o título da mensagem é A Mulher Adúltera. Começa no último versículo de João 7 e a gente continua em João 8 até o versículo 11. E nós encontramos aqui o tema, que é a divina sabedoria e graça de Jesus Cristo. Então nós vamos meditar depois dessa leitura. Os irmãos prestem bastante atenção na leitura da Escritura Sagrada, que ela continue falando aos nossos corações durante todo esse tempo, meditando aqui. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Acabei de ler João 8:1. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela palavra que nós acabamos de ler. Continue falando, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações e nos instruindo, nos conduzindo, Senhor Deus, ao encontro, ao confronto com o Senhor também, para que saiamos, Senhor Deus, curados. Que a palavra do Senhor habite ricamente em nós, produzindo o fruto do Espírito Santo. Que o Senhor esteja, Senhor, nos orientando e nos ajudando a manter nossos corações e mentes cativos. Que o Senhor nos livre das distrações pecaminosas, que mesmo durante a meditação na palavra de Deus são insistentes. Que o Senhor nos traga, Senhor Deus, a reflexão de forma interessada, ávidos pela palavra da verdade, nos impedindo as distrações com o nosso próprio corpo e mente pecaminosa, que nos leva para longe da verdade, por causa da vaidade do nosso coração e também da nossa inclinação a buscar a zona de conforto, do entretenimento, e nos divagar, em vez de nos prostrar aos pés do Senhor e aprender do Divino Mestre Espírito Santo, que fala conosco. Que o Senhor nos livre dessa praga. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.
Amém. Aqui nós encontramos uma mulher que é levada ao encontro com Jesus, mas de uma forma não muito comum. Ela foi levada à força ao encontro com Jesus. Certamente essa mulher, ela era uma mulher pecadora. Não, agora percebemos, pela leitura que acabamos de fazer, mais pecadora do que os seus acusadores. Porque geralmente os que se apressam a fazer acusações, também fazem para distrair a atenção de si mesmo e dos outros dos seus próprios pecados. Na verdade, é sempre bom quando a gente encontra alguém pior do que a gente, que a gente possa falar mal dessas pessoas. Se a gente puder apontar os pecados dos outros, parece que ninguém está vendo os nossos, que na verdade pode ser um engano. Pode ser que ao apontar os pecados dos outros, nós revelemos muito mais sobre nós mesmos do que sobre os outros a quem nós apontamos. Por isso que, meditando nessa palavra, nós devemos pensar naquilo que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Então, anote: se vemos mais pecados nos outros do que em nós, não estamos olhando direito. Se vemos mais pecados nos outros do que em nós, não estamos olhando direito. Então nós vamos meditar no que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Jesus nos ensina nessa noite. Jesus ensina oração na nossa preparação contra armadilhas. Jesus confronta a hipocrisia e nos convence dos pecados. E por último, Jesus perdoa nossos pecados e nos concede uma nova vida. Então vamos meditar na primeira lição que nós podemos extrair desse texto. Jesus ensina oração na nossa preparação contra armadilhas. Veja no versículo 53 ainda, diz que: e cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Agora no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, continua: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Eu chamo a atenção dos irmãos, prestem bastante atenção nessa passagem. Quando todos foram descansar, somos informados que Jesus se retirou para orar. Sabemos que ele orava no Monte das Oliveiras. Não quer dizer que só no monte é o lugar onde nós devamos orar, mas era o lugar onde ele se retirava para longe da multidão e de outras distrações e interferências, ruidosas, para estar a sós e orar, falar com Deus. Chegou no templo de madrugada, antes dos escribas e fariseus, e começou a ensinar. Então Jesus Cristo não perdia tempo e chegava primeiro. E no versículo 3 nós somos informados: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Veja que estes que eram os maiorais dos judeus, sacerdotes e escribas, eles tinham a missão de ensinar o povo precisava aprender. Mas é interessante que eles se mostravam tão zelosos, mas eles negligenciavam a sua missão. Eles estavam mais ocupados em acusar o mestre por causa dos seus ensinamentos, do que eles mesmos cumprirem com a sua missão e ensinarem. Eles mesmos ensinavam já sem autoridade. E por que eles não tinham autoridade? Porque nós somos informados adiante nas Escrituras Sagradas que eles
colocavam o fardo sobre os ombros dos outros, mas eles não eram capazes de com o dedo levar. Eles eram hipócritas. Então eles eram desautorizados pela sua própria hipocrisia, porque o hipócrita pensa que consegue enganar a Deus, e não pode. E nem sempre consegue enganar também os outros, por isso eles estavam desautorizados diante do povo. Os escribas e fariseus, eles trouxeram consigo uma mulher surpreendida em adultério. Então cedo eles já estavam inteirados dos problemas domésticos alheios e estavam ocupados em acusar. No verso 4, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher apanhada em flagrante adultério, ela foi flagrada no ato de adultério. Quer dizer que ela foi exposta diante de todos, mas é interessante que apenas a mulher foi exposta, e eles fundamentam o que estavam fazendo. No versículo 5 diz: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então a lei não diz que só as mulheres devem ser apedrejadas, mas só o homem foi apresentado. E no versículo 6, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Veja, a motivação deles não era amor, ou zelo pela justiça, pureza, santidade. Eles desejavam confundir o mestre, para que ele cometesse um erro que justificasse sua prisão, condenação e morte. Cuidado com algumas armadilhas. Jesus Cristo, ele estava preparado para elas, e nós somos informados como ele estava em contínua preparação, meditando na palavra do Senhor e também em oração. A indignação com o pecado, ela deve ser pessoal. Então ninguém pode tomar esse texto para diminuir nada do pecado de adultério, o que alguns pregadores fazem. Mas que cada um busque uma vida de pureza e santidade. Enquanto Jesus se dedicava à oração e trabalho, eles procuravam motivo para o acusar. Quer dizer, eles descuidaram de sua vida espiritual, empenhavam na acusação pessoal contra Jesus e estavam falidos espiritualmente ali, procurando uma forma de acusar os outros. E o alvo deles não era certamente aquela mulher, mas o próprio Cristo. Satanás significa adversário e também acusador. Este é o seu nome. E essa é a existência, a razão da existência dele, ou o seu estilo de vida. O que Satanás faz o tempo todo é adversidade e acusação. Ele está sempre envolvido em uma contenda, em uma confusão, promovendo a acusação. Então o império de Satanás é o império da adversidade e da acusação uns aos outros. Então nós devemos estar sempre preparados para não cairmos na armadilha de Satanás. E certamente a armadilha de Satanás, aparentemente, ela não nos faz mal. Nós somos enredados a viver como o diabo. Quando ele seduziu o homem na queda, ele não seduziu o homem mostrando para ele as consequências do pecado, certamente que não. Nem que eles estavam entrando numa fria, mas ele seduziu o homem com aquilo que atraía, aquilo que o seu coração se inclinava, o desejo de ser igual a Deus. E certamente, quando nós somos enredados pelo diabo, não quer dizer que a nossa vida vai mal, que a gente bate o carro, que a gente perde uma eleição,
que a gente enfrenta um fracasso profissional, uma desilusão amorosa, como a gente pensa que é uma derrota por Satanás. Nós somos derrotados por Satanás quando nós nos tornamos parecidos com ele. Então vamos meditar. Jesus, ele se preparava sempre, meditando na palavra, com oração, o que constitui um exemplo para nós. Então a nossa maior ocupação deve ser com preparação. Estarmos preparados espiritualmente para que, se sofrermos algum mal, não nos tornemos como o maligno. Se sofrermos alguma perda, não aprendamos a tirar do outro aquilo que não é lícito, que não nos pertence. Então a religião de muitos constitui-se em ódio, um desejo de ver os outros castigados. Então nós devemos ver o seguinte, que o caráter desses fariseus hipócritas era principalmente que eles desejavam armar ciladas para Jesus. Quando eles estavam na presença de Jesus, eles não desejavam aprender com o mestre seu ensinamento, eles desejavam fazer perguntas que fossem tropeço, que pudessem ser armadilhas para o Senhor. E também o tempo todo eles procuravam, não no exemplo, nem mesmo nos sinais, algo que pudesse trazer edificação de si mesmos e a glória do nome de Deus. Eles buscavam um motivo para o acusar. Então Jesus, como mestre, estava diante deles, mas eles rejeitavam o mestre. Estejamos, pois, preparados para não cairmos nessa armadilha. Não muitos de nós, muitas vezes, se tornam iguais ao diabo, vivendo uma vida de adversidade, de mútua acusação, e não de glorificação do nome do Senhor Jesus, buscando a edificação do corpo de Cristo. Mas o segundo ponto que eu chamo a atenção dos irmãos, uma lição muito importante para nossas vidas, que Jesus confronta a hipocrisia e nos convence dos pecados. Veja no versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então a intenção deles era colocar Jesus em um dilema. Qual era o dilema? Se inocentasse a mulher, estaria em oposição à lei mosaica. Mas é interessante que eles não estavam seguindo a lei mosaica, porque em Levíticos 20:10, Deuteronômio 22 a 24, que apresenta essa sentença contra os adúlteros, diz que tanto a mulher quanto o homem flagrado em adultério, como a mulher, deveriam ser assim sentenciados. Mas ali só tinha mulher. E nós não sabemos por quê, porque o texto não diz. Porque não era conveniente fazer justiça, mas apenas fazer com que Jesus Cristo tropeçasse. Se propositalmente eles tinham separado o homem, ou por ter fugido também o homem e deixado a mulher em situação difícil, mas segundo o texto, ambos foram flagrados, porque o flagrante do ato de adultério era assim, né? Então a intenção deles era colocar Jesus em desobediência flagrante ou contradição com a lei mosaica. Mas, se condenasse a mulher, estaria em oposição à lei romana, porque os judeus estavam proibidos de infligir pena de morte, por qualquer razão. Então, eles, para que próprio Cristo fosse sentenciado à morte,
ele teve que padecer sob o poder e autoridade de um oficial romano, que era, portanto, o governador que tinha essa autoridade, Pôncio Pilatos. Então, ele não podia sentenciá-la. Então, eles tentaram Jesus, assim também na questão do tributo, se era lícito ou não pagar. Então, a tentativa deles era o tempo todo, continua assim, fazer Jesus tropeçar nas leis de Deus ou dos homens. Mas a resposta de Jesus revelou a divina sabedoria e graça. Ele pôs em liberdade a mulher e não pôde ser contestado. Então nós percebemos, lendo o texto bíblico, no versículo 8, que, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, quando Jesus Cristo disse a eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, eles seguiram, assim, de uma forma interessante, segundo a tradição das assembleias do Sinédrio, aquele que deveria falar por último, primeiro, e manifestar, seria o mais velho. Foi o primeiro a retirar-se. E nós vimos muito mais da sabedoria divina aqui de Jesus revelada, pois Jesus Cristo manteve a integralidade da lei de Moisés e convenceu-os de que também eles estavam sujeitos à condenação no seu modo de julgar. Então Jesus apelou à consciência de pecado. Porque por mais que o indivíduo fosse hipócrita diante da sociedade, diante das autoridades, que ele tivesse posição de destaque, ele não poderia mentir para si mesmo. E Jesus Cristo confrontava agora os sacerdotes e fariseus no íntimo, onde você encontra com o Senhor Jesus Cristo e está exposto. Vamos no sentido mais profundo de estar exposto diante de Jesus. Você não pode esconder nada. Ele vê o que você vê através dos seus olhos. Ele sabe o que você pensa nesta privada que você chama de mente. Ele sabe quem é você, sabe das suas motivações. Ele sabe o que você oculta no íntimo, os seus verdadeiros interesses. E naquele lugar, no recôndito do coração, eles estavam desnudos diante da autoridade de Jesus, que eles ainda não reconheciam. Mas Jesus apelou à consciência de pecado de tal forma, confrontava-lhes a hipocrisia, que realmente funcionou. E eles se retiravam, um após outro. Mas Jesus também confrontava aquela mulher de tal forma, que ela poderia ter aproveitado a ocasião e também se retirado. Mas ela permanecia, aguardando que fosse proferida a sentença. Jesus não se apressou a fazer juízo, ele riscava o chão. Talvez, meditando essas coisas, então não falta especulações. Se você for atrás de especulações, você não vai nem ler esse texto. São tantas especulações nos dias de hoje, e às vezes nós somos enredados por elas. Se você for atrás de especulações, você não vai nem ler esse texto. Você olha para o texto da Escritura que você tem na mão. Onde está escrito, no último versículo do capítulo 7, abra-se um colchete, não é verdade?
E aí, quando encerra o texto que nós lemos hoje, fecha-se um colchete. Isso significa uma polêmica. Uma polêmica com relação aos manuscritos da Sagrada Escritura. Porque esse texto, que o meu irmão Francisco se converteu pela pregação nele, ele se arrependeu dos seus pecados e se tornou um cristão. Para alguns, não consta nos melhores manuscritos. Aí de novo essa polêmica, mas quais são os melhores? Pelo critério de alguns estudiosos, certa família de manuscritos é melhor. E essa não. Foi uma adição posterior, mas nós cremos que a inserção desse versículo foi no período apostólico, que esse texto tem autoridade, e que ele não difere do restante do Evangelho, até no principal pecado que Jesus Cristo combate nesse Evangelho todo, que é a hipocrisia dos religiosos, que se debruçam sobre as Escrituras e criam chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo, mas não se arrependem de seus pecados. Continuam religiosos hipócritas, que não temem ao Senhor Deus, perseguindo, difamando, caluniando uns aos outros, se parecem mais com o diabo, né? O adversário acusador, com picuinhas que não acrescentam para a edificação da igreja. Então a gente deve tomar sempre muito cuidado. Quem é que sabe também o conteúdo das anotações de Jesus Cristo no chão? Mas tem gente que polemiza a respeito disso. Alguns vão dizer que Jesus Cristo escreveu a palavra apóstata, baseado numa profecia do Antigo Testamento que muitos estudiosos discordam, porque realmente não se referia a essa passagem. E outros dizem que ele escreveu a própria sentença que ele proferiu, primeiramente aos judeus ali, sacerdotes e escribas. Mas, amados irmãos, seria essa a conclusão, que tenha Jesus Cristo escrito no chão, ou não, que aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, porque Jesus confronta a nossa hipocrisia, porque gostamos muito de acusar, olhando mais para o pecado dos outros, do que para os nossos próprios pecados, que os pecados dos outros incomodem tanto a nós, mais do que os nossos próprios pecados. Veja porque Jesus confronta a hipocrisia e nos convence dos pecados. A resposta de Jesus é uma revelação da divina sabedoria e graça. Jesus levou a questão da esfera legalista à esfera moral, para julgar retamente a todos. Veja que ele convenceu primeiro de pecado seus acusadores, ele condenou-os no foro da sua própria consciência, e então ele devolveu a cada um o direito de julgar segundo a sua própria consciência, e todos eles foram condenados por si mesmos, e foram um a um se retirando. O que não seria diferente conosco, se isso fosse proposto, que cada um de nós que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Então não temos a santidade de Deus para aplicar a justiça divina. Então quem assume a responsabilidade de julgar? Hoje muitos têm que assumir a responsabilidade de julgar. Então deve ser reto na justiça que pretende aplicar. Então esse texto nos ensina aqui o princípio da retidão e imparcialidade na justiça. Então, diante do alto padrão que Jesus Cristo pôs, então, eles mesmos se encontravam desqualificados.
Então Jesus pronunciou a sentença no interior de seus corações, a sentença de condenação. Mas ele não ousou pronunciar a sentença de condenação àquela mulher. Mas ele pronuncia aqui o que eu me arrisco a chamar de sentença da graça. Em vez de trazer uma sentença de juízo, Jesus Cristo trouxe a sentença da graça, porque era tempo de graça. E cremos que ainda é tempo de graça. Sabemos que Jesus Cristo não veio como juiz. Então ele estava ali, sendo basicamente querido que fosse juiz da causa dos homens. E em outra passagem ele vai dizer que não foi instituído juiz nem repartidor entre eles. Ele não veio julgar. E ele revela isso àquela mulher, na sentença da graça. Ele se revela gracioso em perdoar. Olha, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu essa forma de humilde servo. Sendo ele, no devido tempo, pois virá como juiz de vivo e de mortos. Ele não se ensoberbeceu, mas ele se esvaziou. E agora expressa a graça maravilhosa e nos ensina a perdoar. Não é um absurdo que alguns seres humanos que estão nessa condição, que não experimentaram o que Jesus Cristo experimentou, o mergulho do mundo, deixando o esplendor da sua glória, para viver nesse mundo mortal, assumindo o escândalo da carne. O inverso, essas pessoas sem juízo, sendo humanas, sem glória nenhuma, pecadoras, corruptas, porque se sentem um pouco melhor, guardando em seus corações os seus próprios pecados, se ensoberbeçam e se enalteçam como juiz de vivos e de mortos. Parece loucura, mas muito cuidado, que essa armadilha está posta para nós. Às vezes nós nos pomos como juízes dos nossos irmãos e pronunciamos a loucura da sentença de condenação que Jesus Cristo, estando encarnado, não ousou pronunciar. Mas neste dia, Jesus Cristo, graciosamente, o que ele fez foi aquilo que nós somos chamados a fazer também: perdoar. Por último, irmãos, Jesus perdoa nossos pecados e nos concede uma nova vida. Chamo você de volta ao texto da palavra de Deus, versículo 10, diz: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, a ninguém mais além da mulher, né? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Fechou-se o colchete. E vamos meditar na palavra do Senhor ainda, que nos veio hoje, na palavra que Jesus dirigiu à mulher pecadora. Ele se declara com poder de perdoar. E por isso ele vai ser chamado de blasfemo, porque ele vai continuar perdoando pecados. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio perdoar pecados. Ele se declara com poder de perdoar pecados e vai ser chamado de blasfemo por isso. Mesmo assim, nós não podemos afirmar, irmãos, que essa mulher se arrependeu. É interessante. Eu não estou dizendo que não é necessário o arrependimento para perdão de pecados.
Não estou dizendo isso. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: ela não lhe pediu perdão. Ela esperava a sentença de condenação. Veja que surpreendente a graça de Deus. Ela só esperava pela sentença que estava destinada a ela, pela lei. Então Jesus Cristo só disse para ela ir embora, voltar para casa. Voltar para casa e mudar de vida. Arrependimento é isso, irmãos. Arrependimento não é fazer aquela oração do pecador no dia do nosso batismo, que muita gente fez e nunca se arrependeu. Arrependimento não é dizer eu aceitei Jesus, como você não sabe se Jesus Cristo te aceitou. Arrependimento é quando você muda de vida, não é quando você chora. Arrependimento é quando você volta para casa com esse desejo de não pecar mais. Jesus Cristo faz isso o tempo todo. E a sua graça é tão surpreendente que ele faz isso com cada um de nós e com o mundo inteiro. Todos os dias ele nos dá tempo para que nós nos arrependamos. Todos os dias ele nos chama a arrependimento e fé. Todos os dias nós somos mandados de volta para casa. Volta para casa e não continue pecando. Afinal, arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento, irmãos, não é sentimentalismo infrutífero. Essa mulher, ela recebeu uma palavra de estímulo. Os discípulos de Jesus, que a tudo testemunharam, eles aprenderam aqui o que Jesus Cristo voltará mais tarde a dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, 1-5 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então seria um erro, certamente, utilizar esse texto para diminuir a gravidade do pecado de adultério. Então nós vimos aqui, irmãos, que a graça, ela é uma oportunidade, nesse contexto, para que essa mulher, saindo dali, pudesse seguir por outro caminho, se entregar então a uma vida melhor. Então Jesus perdoa nossos pecados e concede uma nova vida, certo? Se vemos mais pecados nos outros do que em nós, não estamos olhando direito. Então Jesus ensina oração na nossa preparação contra armadilhas. Jesus confronta a hipocrisia e nos convence dos pecados. Jesus perdoa nossos pecados e nos concede uma nova vida. E Jesus Cristo, então, quando ele veio a primeira vez, ele recusou a ser juiz. Ele não quis ser nem juiz, nem legislador, mas ele veio como Salvador para morrer por nossos pecados, para nos perdoar e dar vida eterna. Então ele nos convence do pecado. Então quando ele nos concede o Espírito Santo, ele nos traz a consciência. Então nós superamos a nossa hipocrisia. Isso é um poder do Espírito Santo na vida de quem ele concede. Aqueles que não andam no caminho da autoindulgência, ou seja, que justificam os seus pecados, mas que reconhecem. Então, eles receberam de fato a graça, e nós temos recebido graça sobre graça. Quando Deus desperta a consciência e leva o verdadeiro arrependimento, então, a todos quanto Ele quer salvar, Ele diz: vai e não peques mais. O que ele está dizendo?
E o objetivo do pregador não é acrescentar a Sagrada Escritura, mas fazer vocês entenderem o que ele está dizendo, quando ele nos manda de volta para a nossa casa, e diz, vai e não peques mais. O que ele está dizendo? Volta para casa e se arrependa. Pois é em casa que a gente peca, na forma com que a gente trata nossas esposas. Volta para casa e muda de vida, porque é na nossa casa que a gente peca, na forma com que a gente trata nossas filhas, nossos filhos. É quando a gente volta para casa que a gente peca, na forma com que a gente trata nossos maridos. Não é para não ficar só cobrando dos homens também, né? É na forma com que a gente vai, quando a gente volta para a sociedade, quando a gente vai para o trabalho, é na forma que a gente trata os nossos colegas de trabalho, que nós revelamos que recebemos de fato o dom do Espírito Santo e arrependimento para a vida. Então, quando pecamos, irmãos, nessas diversas relações sociais, e Jesus Cristo diz, vai e não peques mais, é mais uma chance que Ele nos dá, é mais uma pregação que vai mudar a sua vida, ou você vai voltar para casa e ela vai ser, novamente, mais uma vez, ecoada, na sua consciência. Quantas vezes eu ouvi, arrependei-vos, volta para casa, e viva uma nova vida, volta para os teus parentes, menos fariseu hipócrita, volte para casa, mais arrependido e contrito, consciente da sua própria pecaminosidade, e vai viver nova vida. Então, quanto mais pecamos e ouvimos, e negligenciamos essa palavra, isso será somado contra nós. Nós podemos voltar e não pecar mais, mas devemos voltar para casa com sincero desejo de fazer progresso na nossa relação com nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossas filhas, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, porque Ele nos manda voltar para casa, realmente arrependidos, convertidos a Deus, com sincera tristeza, por não termos alcançado o padrão que Ele pôs para aqueles fariseus, que um a um foi se retirando. Nós voltemos com tristeza, porque não alcançamos o padrão dessa verdadeira piedade. Então, que nós possamos provar a alegria do céu, no encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que começamos a desfrutar desse encontro agora, quando Ele diz, vai e não peques mais. Que não descansemos até que possamos dizer, eu odeio todo o pecado e desejo não pecar mais. Senhor, me ajude. Senhor, perdoe os meus pecados, me conceda o dom do Espírito Santo, viver nova vida, essa nova vida que há em Cristo, que diz, volta para casa, volta para os seus parentes, volta para os seus amigos, vai, e não peques mais. Eu mesmo que dizer aquilo que nós ouvimos pela fé Jesus Cristo pregar no início de seu ministério e que os apóstolos pregaram, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Deus esteja, ó Pai, mudando nossas vidas pelo dom do Espírito Santo, para que alcancemos, ó Deus, um grau mais elevado de espiritualidade,
porque nós temos sido negligentes com a vida de oração, segundo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que procurava estar preparado espiritualmente, oração e serviço, contra as armadilhas de Satanás, de todos os seus inimigos. Que também nós, Senhor, estejamos a cada momento reconhecendo o quanto somos pecadores, confrontados com a nossa própria hipocrisia, porque o que os outros não vê, o Senhor vê e conhece. Que o Senhor Deus nos ajude, Senhor, a transbordar do amor de Deus e realmente, tendo recebido o perdão de Deus, estarmos prontos a perdoar e a amar e aproveitar o tempo da oportunidade, que é o tempo da graça, para o louvor da sua glória, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar louvando